Informações do Mengão e já o Wellington Silva estará aqui no estúdio, o atacante do Fluminense. Fala do Vinique aí, fala do Mengão, Vinique. O Flamengo começou nesta segunda-feira, aqui no CT do clube, o Ninho do Urubu, a preparação para as duas decisões que tem pela frente esta semana. Quarta-feira é o Fla-Flu pela semifinal da Taça Guanabara. No domingo, o time enfrenta o Atlético Paranaense em Brasília, no jogo que vale o título da Supercopa do Brasil. Como aconteceu na temporada passada, Jorge Jesus deve ir com a força máxima contra o Fluminense, sem poupar jogadores para a partida contra o Atlético. O único desfalque para o Fla-Flu deve ser o Rodrigo Caio, que ainda se recupera de um corte no joelho direito. Ele treinou no campo nesta segunda-feira pela primeira vez desde que sofreu o corte. O zagueiro ainda está com pontos na região e faz um trabalho específico. Assim, Léo Pereira e Gustavo Henrique devem formar a dupla de zaga do Flamengo no Fla-Flu. E tudo indica que Jorge Jesus vai repetir no Clássico o time que venceu o Madureira no sábado. Claro, quando tu tens uma quantidade que podes, como vocês dizem, fazer um rodízio de jogadores, mas esse rodízio comigo nunca é extensivo, será sempre um rodízio pouco na minha rotatividade de equipa. E os próximos dois jogos vamos ver como é que vamos fazer. A resposta dos jogadores vai ser segunda-feira e terça-feira. Se eles me derem feedbacks que posso lançar os mesmos, vão os mesmos para o jogo. E depois tem jogo quarto, tem quinta, sexta para descansar, sábado e domingo, outro jogo. É assim que a gente pensa. O Flamengo, versão 2020, dá mais opções para Jorge Jesus escolher os titulares. O elenco está mais equilibrado esse ano. No meio, Gerson e Diego vêm se revezando na posição de segundo homem. Cada um começou jogando uma partida. Na frente, Michael e Pedro vêm aumentando a concorrência e mostrando que podem manter a qualidade dos titulares. Michael fez boas jogadas atuando pela direita, no lugar de Everton Ribeiro. Pedro também soube aproveitar a chance que teve, substituindo Arrascaeta durante os jogos e atuando junto com Gabigol. Ele já tem 2 gols e 1 assistência em 2 partidas, provando que pode atuar ao lado do artilheiro do time na última temporada. Se entrar em campo na quarta-feira, Pedro vai enfrentar pela primeira vez o clube que o revelou. O Pedro é um jogador que se completa quando eu entendo que temos que modificar a nossa dupla de pontas de lança. E nos momentos certos do jogo, como o Michael, achamos que são jogadores que têm umas características para certos momentos de jogo e para cada característica das equipas. Flávio Vinique, do Ninho do Urubu, CT do Flamengo no Rio de Janeiro, para o Fox Sports. Legal, Vinique, muito obrigado. Saiu aqui a arbitragem para o Fla-Flu. Graziane Maciel Rocha será o árbitro, auxiliado por Luiz Cláudio Regazzoni e Michael Correia. O VAR será de Carlos Eduardo Nunes Braga, 8h30 da noite, quarta-feira, Maracanã, Flamengo e Fluminense, decidindo quem passa para a final da Taça Guanabara. A outra semifinal, Volta Redonda e Boa Vista, que jogarão no domingo. Maratona de decisões à vista. E o Jorge Jesus vem aí com o time que ele considera titular para encarar o Fluminense. O terceiro jogo do time considerado principal pelo JJ. Uma semana de pré-temporada. Né? O Flamengo é favorito absoluto nesse confronto ou não tem essa história porque é clássico? O Fluminense joga pelo empate, né? Pelo empate, é uma pela campanha melhor. É. O Flamengo é favorito contra o Fluminense, contra o Palmeiras, contra o Corinthians, contra o Grêmio. O Flamengo é favorito contra qualquer clube no Brasil. É? O Flamengo é o melhor time do Brasil. Comprovou isso ano passado. Agora, para esse jogo, tem o que o Edmundo colocou. O Fluminense joga pelo empate e o Flamengo tem o que o Jorge colocou. Tem 2 semanas de trabalho. Então, isso pesa. É claro que pesa. Embora tenha vencido com certa tranquilidade, venceu os 2 jogos contra a Resende Madureira no segundo tempo.
depois das substituições. Teve dificuldade. Contra o Resende sofreu o primeiro gol, inclusive, no contra-ataque. É claramente um time que está em evolução, em pré-temporada. Literalmente em pré-temporada. Todo mundo tem aí um mês de pré-temporada para fazer. Tinha, né, antigamente. Um mês de pré-temporada, fazia os amistosos e tal. O Flamengo não. O time principal do Flamengo se apresentou, uma semana depois estava em campo, jogando pelo Campeonato Carioca. Jogando a título de desenvolver o time para as decisões que começam agora. Para mim, final antecipada contra o Fluminense da Taça Guanabara, com todo respeito à Boa Vista e Volta Redonda, que fazem outra semifinal. Final da Supercopa, um jogo único contra o Atlético Paranaense, e depois, na sequência, a final da Recopa Sul-Americana em Quito, na altitude. É uma pedreira. Mas o Flamengo se preparou para isso. O Flamengo é o melhor time do Brasil e não é por pouco, é por muito. Ele é favorito, sim, contra o Fluminense. E tem um elenco grande. Michael e Pedro têm entrado bem no jogo. Tem entrado muito bem. O Michael fazendo aquele canto muito bem, agressivo, né? Incisivo. E o Pedro encaixou. Lembra que a gente falou no primeiro programa, foi uma das perguntas do debate? Sim. Se Pedro e Gabigol poderiam jogar juntos, né? A bancada ficou dividida ali. Exato. E a gente está mostrando que... o time está mostrando a todos nós e aos torcedores que há essa capacidade. O Flamengo tem elenco sem dúvida. O Eugênio relatou aqui muito bem. O elenco, ele tem peça, ele pode fazer o que ele quiser, o Jorge Jesus, com esse elenco aqui no Brasil. Agora, para o Fluminense, eu acho muito melhor para o Fluminense enfrentar o Flamengo nesse momento, uma semana e meia, 10 dias antes da final da Taça Guanabara, do que na final. O Flamengo vai ter mais rodagem, vai ter mais jogo, vai ter passado o primeiro o jogo da Supercopa do Brasil e a primeira partida da final da Recopa Sul-Americana. Vai ter mais rodagem. E o time do Fluminense foi a melhor campanha da Taça Guanabara. 15 pontos em 18 possíveis. Exato. Por isso joga pelo empate. Exatamente. Só perdeu para o Boa Vista por 1-0, uma partida até surpreendente. E venceu o Flamengo, né? Embora o Flamengo com o time Mas o Flamengo, a garotada deu trabalho. Os primeiros 25 minutos, o Flamengo mandou naquele jogo. O Fluminense é dos cariocas aquele que pode fazer frente ao Flamengo. O único. Está bem estruturado. Pelo que nós vimos, a referência é o campeonato carioca. Hoje encontrei o Odair Hellmann. Opa! Casual, estava num restaurante, o cumprimentei. Ele está empolgado com esse trabalho, porque é um trabalho de início, né? Sim. E contra um time que a gente sabe que é o melhor time do Brasil e que tem muito dinheiro para conseguir manter esse elenco, só o Pablo Mari saiu, e que consegue trazer peças que serão fundamentais aí numa necessidade durante a temporada. Então, rápidas palavras do Odair, não é? Sabendo que, do outro lado, realmente tem o adversário a ser batido. Só que o Fluminense tem que se preocupar com isso, porque o Flamengo é o adversário a ser batido no Brasil, né? Isso que a gente está falando do Fluminense, daqui a pouco a gente vai estar falando quando o Campeonato Brasileiro chegar. A gente está falando dos paulistas que vão tentar. Quem que é o paulista que vai fazer frente ao Flamengo? Quem é o gaúcho que vai fazer frente ao Flamengo? Grêmio. Quem é o paranaense que vai fazer frente ao Flamengo? Nenhum. O Atlético, não sei, talvez. Acho que não. O ano passado eliminou o Flamengo. O do Nordeste lá, quem que vai fazer? O do Centro-Oeste, quem é que vai fazer? O Mineiro, só tem um Mineiro, né? Então, a gente vai ampliar essa discussão nacionalmente. Mas hoje, em termos de Rio de Janeiro, o Fluminense é o único que pode tentar fazer história em cima do Mengão. Eu acredito. O Fluminense é clássico, Edmundo. O Fluminense trouxe jogadores de muita experiência. Embora com uma certa idade, mas de muita experiência. E pode ser que, para um jogo... Né? Para um campeonato de 38 rodadas, o Flamengo é favoritíssimo. Mas para um jogo... Único tiro, né? Pode... E com a vantagem do empate. Pode equilibrar, é clássico. Eu tenho visto o Fluminense com repertório. É claro que não é parâmetro estadual, né? Mas você viu ontem, foi ontem? Contra o Botafogo? Isso. 3 a 0. Ontem foi um massacre. Primeiro tempo, acachapante. Né? Daqui a pouco a gente vai receber aí um dos personagens dessa partida e ele vai poder nos esclarecer um pouco melhor esse trabalho do Odair Hellmann, que dá resultado. Egídio fez uma boa partida, Nenê foi o grande destaque.
Eu acho que tem tudo para ser um grande clássico. Jogão. É uma pena, né, o Vasco e Botafogo não chegarem, porque a gente espera sempre essa semifinal para ver os 4 envolvidos nela. Só está aí o Flamengo e o Fluminense, porque de fato são os 2 melhores times até aqui no Carioca. É isso aí. Falando em convidado especial, o Wellington Silva já está conosco aqui no estúdio, né? Fez gol ontem, a volta para casa, e ele vai conversar com a gente já depois do intervalo. Jorge Luiz Rodrigues, obrigado pela presença, meu amigo. Um prazer, estamos sempre aí. Volte quando convocar, sempre. Estamos juntos. Maravilha. Será convocado muitas vezes o nosso Jorge Luiz Rodrigues, que vai aqui ceder o espaço